Que os capítulos de hoje te incentivem a continuar e tentar mais uma vez. Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 176 da nossa jornada, dia 25 de junho, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Deuteronômio capítulo 30, Salmos 119, do versículo 73 ao 96, Isaías 57 e Mateus capítulo 5. Prepare o seu coração, o seu secreto, permita que o Senhor revele verdades do reino a você. Se esse programa tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, Deuteronômio capítulo 30. Deus já sabia que o povo falharia, seria espalhado e sofreria as consequências da desobediência. Mas também revela sua misericórdia. Se eles se voltassem para o Senhor de todo o coração, se arrependessem, Ele os reuniria novamente. Mesmo no exílio, longe, quebrados e sem forças, o caminho de volta continuaria aberto. Neste capítulo, Moisés diz que o Senhor circuncidará o coração do povo. Ele está falando de transformação interior. Amar ao Senhor de todo o coração não nasce da força humana, é obra do próprio Deus dentro de nós. Ele cura, restaura, muda desejos e nos ensina a viver de verdade. Moisés também deixa claro que a palavra não estava longe demais, nem escondida no céu ou do outro lado do mar. Ela estava perto, na boca, no coração do povo, para ser obedecida. Sabe, Deus não torna a sua vontade impossível de alcançar. Ele revela, Ele ensina e aproxima. O capítulo termina com uma escolha: vida ou morte, bênção ou maldição. E Deus praticamente suplica: escolham a vida. Essa vida está em amar o Senhor, ouvir sua voz, apegar-se a Ele. No fim, viver não é apenas existir, é estar unido ao Deus que é a própria fonte da vida. Partindo agora para Salmos 119, do versículo 73 ao 96. Nesta parte do Salmo 119, o salmista reconhece: as tuas mãos me fizeram e me formaram. Ele sabe que pertence a Deus desde a origem, por isso pede entendimento para aprender os mandamentos. Quem entende que foi formado por Deus, também entende que precisa ser guiado por Ele. Mesmo em meio à aflição, o salmista continua esperando na palavra. Ele chega a dizer que se sente como um odre na fumaça. Nos tempos bíblicos, o odre era uma peça de couro retirada de animais e submetida a um longo processo, a fim de estar apto para carregar bebidas, principalmente vinho e água. Eles precisavam manter a qualidade da peça, para que a peça não se rompesse e não perdesse o líquido, mas também para manter a qualidade do líquido lá dentro. O odre era colocado periodicamente na fumaça para endurecer e criar resistência, senão romperia com tudo dentro. É com essa imagem desagradável que o salmista compara a vida. Para ele está preso numa espera lenta e pouco produtiva na fumaça. Mas mesmo assim, ele não se esquece das palavras de Deus. O verso 92 é muito profundo. Se a tua lei não tivesse sido meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. A palavra não foi apenas uma instrução para ele, mas era questão de sobrevivência. Se nós olhássemos para a palavra desse jeito, nossa alma conseguiria respirar com muito mais frequência. Nossa alma, nossa mente entenderiam muito mais os processos de Deus.
Tem dias que o que sustenta uma pessoa não é uma resposta imediata, mas a promessa, a palavra guardada no coração. Ele conclui dizendo: "Sou teu, salva-me". Que oração simples e poderosa! Antes de pedir livramento, ele afirma pertencimento. Tudo no mundo tem limite, até aquilo que parece perfeito, mas o mandamento do Senhor ele é ilimitado. A palavra de Deus alcança onde nossa força não chega. Partindo agora para Isaías, capítulo 57. Ele começa denunciando a idolatria de Israel. O povo havia se afastado tanto de Deus que já não percebia a gravidade do próprio pecado. Buscava alianças, ídolos, práticas vazias, mas não se lembrava do Senhor. Deus pergunta: de quem você teve receio ou temor para que mentisse e não se lembrasse de mim? O Senhor mostra que os ídolos não poderiam livrar ninguém. Quando viesse a crise, toda aquela coleção de ídolos seria levada pelo vento. Mas há um contraste lindo. O que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. A segurança não está no que fabricamos, controlamos ou acumulamos, mas está no Deus vivo. Então, Isaías começa a falar da paz, sobre paz aos arrependidos. Deus se apresenta como o alto e sublime, que habita a eternidade, mas também diz que habita com o contrito e abatido de espírito. Isso é poderoso porque o Deus infinito não se aproxima dos orgulhosos, mas se inclina para vivificar os quebrantados. O Senhor diz: tenho visto os caminhos do meu povo, mas vou curá-lo. Ele viu o pecado, a rebeldia, a fuga, mas ainda assim oferece cura, direção e consolo. Porém, o capítulo termina com um alerta. Para os ímpios não há paz. A paz verdadeira não vem de ignorar o pecado, mas de voltar-se para Deus com um coração quebrantado. E para finalizar o dia de hoje, Mateus capítulo 5 abre o Sermão do Monte, um dos ensinos mais profundos de Jesus. Ele se assenta e começa a ensinar os discípulos sobre a vida no reino, as bem-aventuranças. Elas pegam os valores do mundo e viram de cabeça para baixo. Os pobres de espírito, os mansos, os que choram, os misericordiosos, os puros de coração e perseguidos são chamados de abençoados. Aqui ele está ensinando como é a vida no reino. Jesus não está elogiando o sofrimento pelo sofrimento, mas mostrando que Deus se aproxima de quem reconhece a sua dependência. Os bem-aventuranças descrevem o coração de quem pertence ao reino, humilde, quebrantado, faminto por justiça, limpo por dentro e disposto a permanecer fiel, mesmo quando isso custa caro. Jesus diz que seus discípulos são sal da terra e luz do mundo. Eu acho que é interessante porque depois que ele falar: bem-aventurado vocês os pobres, os que choram, os misericordiosos, os que sofrem injustiça, ele diz: vocês são sal da terra e luz do mundo. Quando todas essas coisas estiverem acontecendo com vocês e vocês permanecerem, vocês brilharão e darão sabor. Não fomos chamados para uma fé escondida, apagada, sem influência. O sal preserva, dá sabor, a luz revela, aquece, aponta o caminho. A vida de quem segue Jesus deve fazer as pessoas enxergarem o Pai. Na sequência, Jesus aprofunda a lei. Ele mostra que o problema não é só matar, adulterar, jurar falso ou amar apenas os amigos. O problema começa no coração. Palavras matam, desejos corrompem, promessas vazias revelam falsidade. E amar os inimigos revela maturidade no reino. Jesus não veio criar uma religião de aparência, mas formar pessoas transformadas por dentro, parecidas com o Pai.
Querido Deus, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada porque o Senhor é real, o Senhor ouve, o Senhor nos vê, o Senhor sabe o que sentimos, o Senhor nos conhece. Que o Senhor nos auxilie neste dia, Pai. Guarde o nosso coração de viver para nós mesmos, que possamos viver a vida que o Senhor sabe que precisamos viver, que reflete o reino de Deus aqui na terra. Que o Senhor seja aquele que nos guia, que o Senhor envie o teu Espírito Santo para nos encher, nos lembrar de toda a verdade, de tudo aquilo que Jesus na terra trouxe sobre o reino. Que o Senhor seja na nossa vida, cobrindo, Deus, cubra as nossas vidas com armadura. Sela-nos, Deus, com a tua presença. Eis-nos aqui, prepara-nos, Deus, como um odre na fumaça. E que durante este processo a gente não se esqueça. Não se esqueça das tuas promessas, das tuas palavras. Elas são alimento para nossa alma. E nós te louvamos e te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 177 da nossa leitura.